Existe um princípio espiritual que diz: assim como acima, abaixo, assim como abaixo, acima. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana, continuamos a ler a porção de Vaikra. Hoje, focando nos parágrafos 26 a 28 do Zohar, já estamos no segundo ano de leitura. O Zohar conta pra gente que tudo que a gente faz aqui no nosso mundo físico tem um efeito no mundo espiritual. Pode parecer que a gente só tem esse efeito quando faz algo grande, né? Por exemplo, quando a gente reza, quando a gente faz jejum e a gente está se conectando com a espiritualidade. Mas o Zohar diz que não é verdade. Isso vale para qualquer coisa. Então, assim, quando você come alguma coisa, está tendo efeito no mundo espiritual. Se você constrói alguma coisa, está tendo efeito no mundo espiritual. Se você lê um livro, quando você vai dormir, qualquer coisa que os seres humanos façam está mandando algum tipo de influência para cima, a gente fala, e afetando realmente o mundo espiritual, transformando o mundo espiritual. E claro que depois, num mecanismo de feedback, esse mundo espiritual manda também energia para baixo, né? Vira um círculo constante. Então tem o princípio de como acima abaixo, como abaixo acima. De modo que os mundos, digamos, espiritual e físico estão sempre andando em paralelo. Um exemplo que a gente está lendo na porção dessa semana é o tabernáculo. O Zohar conta para nós que quando Moisés construiu o tabernáculo aqui na Terra, também teve um tabernáculo construído lá em cima. Né? Assim que o tabernáculo foi terminado aqui, também foi terminado lá em cima. Pois bem, agora, o que significa isso? Que cada ato que eu faço, por menor que seja, está afetando o mundo espiritual. Então, para Kabbalah, é muito importante que eu tenha cuidado com os meus atos, ou que pelo menos eu saiba o que os meus atos geram lá em cima. Porque tem atos que, obviamente, vão gerar coisas mais positivas, né, vão gerar energias melhores no mundo espiritual, e tem atos que são mais negativos. Então tudo que a Kabbalah fala pra gente ter cuidado, como Lashon Hara, né, falar mal, usar a língua para falar mal. Qual é o problema? Né, você poderia perguntar. Não é uma questão ética, né, para Kabbalah, não é uma questão social, moral desse mundo. O problema da Lashon Hara é o que ela está gerando no mundo superior. A Kabbalah não está preocupada com a ética, olha, não fale mal do próximo porque é feio. Não é essa a preocupação. A Kabbalah explica, a língua está ligada a um órgão do corpo, o corpo está ligado a uma sfirá, e aí essa sfirá reflete lá em cima. Então é todo um processo mais intrincado. Pois bem, uma das coisas mais interessantes da gente fazer para conectar com a espiritualidade é citada nessa porção, né, de Vaikra. Qual é ela? O Zohar faz uma pergunta bastante simples. Quando você quer comemorar alguma coisa, né? Por exemplo, a construção do tabernáculo que Moisés terminou, o que você geralmente faz? Uma festa com comida, comes e bebes. E é exatamente isso que acontece na Bíblia. Assim que Moisés acaba de construir o tabernáculo, Deus chama Moisés, a gente viu no vídeo de ontem, e fala para ele o quê? Agora você vai começar a fazer sacrifícios aqui no tabernáculo. Ou seja, é o equivalente a uma festa. Você vai começar a oferecer animais. Então, hoje em dia a gente não tem o sacrifício, mas a gente continua consumindo animais. Né? A gente continua comendo a carne dos animais. E a Kabbalah então explica que os dois atos são extremamente paralelos. Hoje a gente é proibido de fazer sacrifício, tá? Pelos sábios do judaísmo, mas a gente continua tendo uma espécie de sacrifício cada vez que a gente senta para comer, cada vez que a gente cozinha. E, como a gente falou, essa é uma das conexões mais altas que o ser humano tem hoje na vida. Olha que interessante, né? A gente pensar, não é necessariamente a reza, não é necessariamente o jejum. Claro que essas coisas também, né, dão uma conexão muito legal. Mas a comida, né, você cozinhar, servir um prato, comer, chamar alguém para comer com você, aquela energia que você está pondo para dentro, depois você vai usar para algo construtivo, para algo positivo, né? Tomara que use para isso. Isso é uma espécie de sacrifício que você está fazendo para a espiritualidade, sacrifício no bom sentido, e é uma das formas mais elevadas de conexão que a gente tem hoje em dia, século XXI. Um bom dia a todos e tudo de bom.